Olá, vamos falar sobre relacionamentos. Você que nos assiste pela primeira vez, eu sou Duda Almeida, sou cristã, atuo como coach e sou terapeuta familiar e de casal em formação. E hoje é uma grata satisfação receber Luciano Vilaça. Que prazer, Duda. Ele que é psicólogo, psicoterapeuta, é escritor, atua também como coach e é especialista em família e casais. Luciano, que prazer contar com a sua presença. Um prazer mútuo, nosso. Uma alegria estar aqui. É uma grata satisfação, uma honra poder compartilhar um pouco do saber de Luciano nessa área de família e de casais. Luciano, para que a gente inicie, eu assisti uma palestra sua e aí me veio uma ideia. Nós escolhemos como tema central dessa conversa a seguinte reflexão: o que está por trás das nossas escolhas amorosas? E antes da gente adentrar especificamente nesse tema, eu gostaria de trazer a relação mãe e filha. Sim. Essa origem, né, dessa relação mãe e filha. E assistindo a uma palestra sua maravilhosa sobre esse tema, eu fiz muitas anotações. Que coisa boa. E eu gostaria de trazer para você, para que a gente possa aprofundar esse tema. Vai ser um prazer. Compartilhar com essa audiência, porque Sim. certamente será de grande proveito. Sim. E edificação para a vida das pessoas. Sim, sem dúvida. Acredito. A primeira delas. Sim. Para Freud, é impossível compreender uma mulher sem compreender a sua relação com a mãe. E você fez o dever de casa, isso mesmo. É por uma multiplicidade de razões. Primeiro, Duda, vamos lá. Uma coisa que nós precisamos entender, que quando nós lidamos com o fenômeno humano, nós temos que entender que nós estamos atravessando o campo da complexidade, né? Por isso eu costumo dizer o seguinte: não simplifique, complexifique. E eu quero iniciar falando sobre a complexidade, por quê? Porque quando nós falamos da constituição do sujeito, da subjetivação, que é esse processo de construção da identidade, nós estamos falando de uma multiplicidade de fatores que são variantes na construção da subjetividade. Então vamos lá. Freud diz: não se pode compreender uma mulher sem compreender a sua relação com a sua própria mãe. Sim. Então a relação com a mãe é um fator, entre outros fatores, que vai tecer e construir a identidade de uma mulher. A menina, né, ela se identifica, significa igual, identifica, fica igual ao melhor modelo que lhe era oferecido. Então, ser uma mãe adulta, ser uma mãe suficientemente boa, para usar aqui uma expressão do Winnicott, um psiquiatra, né, uma mãe que faz a sua função de maneira apropriada, ela vai ter condições de oferecer um modelo de feminilidade melhor para sua filha. Mas é uma variante, porque, por outro lado, o pai é importante também, porque o pai, né, é que vai ajudar essa menina a construir a sua feminilidade. Eu costumo dizer, então, sumarizando, que pai e mãe são imprescindíveis, mas a mãe é, sim, o primeiro modelo identificatório dessa menina. Como mamãe mexe com o cabelo, como ela sorri, como ela cruza as pernas, como ela se veste. E não só isso, mas é um modelo não apenas de feminilidade, mas é um modelo também de conjugalidade, né? Então a menininha, eu lembro que a minha filhinha com 2 aninhos, a caçula, certa ocasião, ela hoje está com 13 anos, ela bate na porta do quarto, bota o rostinho e fala assim: amor, 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 passei a sua calça, botei a mesa do café, vamos tomar um café juntos? Que coisa! O que ela está fazendo? Ela está internalizando, se apropriando de um modelo que lhe foi oferecido. Quanto mais sadio for esse modelo, mais condições ela tem de reproduzir esse modelo que é internalizado a partir de uma representação simbólica. E aí, segunda anotação,
A chegada de uma menina pode reacender fantasmas do passado adormecidos na mãe. Sim, é porque é o seguinte, a chegada de uma menina provoca experiências psíquicas muito diferentes do que a chegada de um menino. Isso porque a chegada de uma menina pode reacender coisas que ela mesma preferiria esquecer, de questões mal resolvidas com a sua própria mãe. Porque a chegada de uma menina vai reacender aquelas questões mal resolvidas. Por isso eu costumo dizer o seguinte para as mulheres. Se você teve uma relação não muito positiva, não muito bonita, não muito bacana com a sua mãe, cuida disso. Faz uma terapia. Por quê? De modo frequente, as meninas que tiveram um relacionamento não sadio ou pouco sadio com a sua mãe, não vai optar por ter uma menina. Eu lido com muitas mulheres que não querem ter menina. Eu conheço também. Então, aliás, se você teve um relacionamento mal vivido, questões não resolvidas com a sua mãe e chega uma menina, isso pode ser motivo de depressão pós-parto. Porque a atualização daquilo que te traz angústia no passado é revivida no presente. Né? E você pode não aceitar essa criança. Por isso eu falo, trabalha isso. Aliás, eu costumo dizer que o ideal, né, a não ser que ela esteja muito bem resolvida, e isso é muito raro, se está grávida, faz uma terapia para te ajudar. Se for menina e se não teve uma relação bacana com a sua mãe, aí faz. Você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma mulher melhor. E é curioso, Duda, é que mesmo aquelas mães que dizem, não, eu não vou ser igual à minha mãe, e sem se dar conta, ela acaba repetindo toda aquela angústia, o cenário que ela mesma foi vítima. Por isso dizia o Belchior, a minha dor é perceber que apesar de tudo que eu faço, eu repito os mesmos erros dos meus pais. Houve um caso prático, né, que me foi relatado de uma mulher que perdeu a mãe muito jovem. Sim. E ela sofreu muito com essa perda. Então, quando ela foi mãe de uma menina, ela criou a filha muito distante dela, terceirizou a educação dessa filha. Sim. Essa filha, depois de um processo terapêutico, depois de aprofundar em questões também de leitura de psicologia positiva, enfim, ela quebrou esse modelo, ela rompeu com esse padrão. Isso. E foi uma mãe muito afetuosa e muito dedicada à filha. E ela elaborou. E a mãe olhou para ela e disse, não cria a sua filha tão próxima de você, porque se você faltar, ela vai sofrer. Ou seja, como essa mãe perdeu, a mãe muito jovem e sofreu, não queria que a filha criasse a filha dela muito próxima, porque se ela viesse a morrer, essa criança sentiria o que ela sentiu. Então, no intuito de preservar a neta, ela queria que um afastamento. Então, veja, um modelo é reproduzido, né? E é uma forma de amor. E aí você pensa, mas como é que você ama e você distancia? Foi um gesto de amor inconsciente. É uma autodefesa, né? Uma autodefesa, né? Protegendo a neta de uma dor que ela sofreu, mas isso era a realidade dela, não necessariamente da menina. Mas foi assim que ela criou a filha. Sem dúvida. Distante dela, para que não sofresse o que ela sofreu quando perdeu a mãe. É a representação simbólica que ela internalizou, né? Então, como mamãe foi distante de mim, ou seja, essa mãe, ela não fez uma maternagem boa. Isso. Né? Por não ter as condições em função da sua história de fazer uma maternagem boa, ela transmitiu este modelo. Ela internaliza e ela transmite. E um outro caso também, Luciano, de essa ideia de que mulher sofre muito e aí na família existe esse sofrimento concreto. Sim. Então eu rejeito a gestação de uma menina porque ela vai me lembrar o quanto mulher sofre e já vai ser um ser que vai nascer sofrendo. E esta menina que vem nesse histórico cresce e não consegue estabelecer amizades com mulheres. Sim.
Bem, na verdade é o seguinte, esse é um tema bastante complexo, né? Porque do ponto de vista biológico, do ponto de vista cultural, né, nós temos que identificar, sim, que é uma relação do ponto de vista cultural e científico entre a mulher e a dor, né? Aliás, se nós formos um pouquinho mais nas raízes, em Gênesis, a gente vê lá sobre dores darás à luz filhos, não é isso? A dor surge, então, inicialmente ali, como um produto, como consequências do pecado em Gênesis lá, né? Mas, evidentemente, que não é o que Deus quer, porque Deus redimiu, Deus fez, através de Cristo, ele produziu a redenção, né? Mas é claro que fica um resquício da queda, porque conquanto, do ponto de vista metafísico e espiritual, a queda seja algo avassalador e concreto na nossa vida no cotidiano, a salvação, metafisicamente, é plena. Mas é claro que os resquícios do pecado continuam na humanidade. Então você pega, ao longo da história, você vai ver um mundo excessivamente masculino que, de alguma forma, atualiza essa dor no feminino. Há mais mulheres depressivas, há mais mulheres que sofrem de problemas psicológicos, a cultura masculinizada faz a mulher sofrer mais, a vida é mais difícil para uma mulher, né, que tem que ter uma tripla jornada do trabalho. Então existe, né, na cultura e onde a gente vive, de fato, uma conspiração, me entenda a conspiração entre aspas, poeticamente, né, que leva o ser feminino, de uma certa forma, ao sofrimento. Agora, a grande questão é como você se coloca dentro desse cenário de cardos, de abrolhos, de sofrimento de uma cultura masculinizada. Como é que você olha? Porque o que determina o sujeito e a qualidade de vida dele não é o que acontece em nosso entorno, não é o que acontece na nossa vida, mas é como eu respondo ao que acontece, né? Então, é como que eu respondo? A mulher se apropriar do seu ser, a mulher se apropriar... Nós estávamos conversando antes da nossa gravação, e eu estava dizendo a beleza que é o ser feminino, né? É porque eu sei que, do ponto de vista psicológico, bíblico, antropológico, homens e mulheres são iguais. Mas, em várias situações, eu sou levado a admitir, como especialista do conhecimento, que as mulheres são superiores em muitos aspectos. A mulher é doce, a mulher é empática, a mulher é mais ética, a mulher é mais solidária, a mulher é mais humana. Então, eu não tenho dúvida disso. Mas o masculino também é bom, é importante, né? Sim. Nós precisamos dos dois, do masculino e do feminino, né? Da emoção, da razão, do dentro e do fora, do yin e do yang, né? Da força e do poder. Essas forças, elas atuam conjuntamente de uma maneira dialógica. Eu sei que Deus criou o homem e criou a mulher, mas o que ele viu que não era bom sozinho foi o homem, não foi a mulher. Porque o homem sozinho faz bobagem. O homem sozinho ele se perde, ele não se dá conta. E eu não estou falando no cotidiano da vida, em casa, não, estou falando na vida. A mulher, ela empresta um olhar muito mais humano, muito mais carinhoso, muito mais cuidadoso. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Fica conosco.